Hora de conversar com Mônica Bergamo. A relação de Silas Malafaia com o Bolsonaro é um vai e vem, né? É uma montanha-russa. Ele começou dizendo que o Bolsonaro era um enganador, que não representava a direita, não representava Deus, os evangélicos. De repente, o cara virou bolsonarista fanático. Agora parece que piorou. Mônica, por que o Malafaia tá se desentendendo com o Jair? Bom dia pra você. Olha só, Megali, bom dia a todos. Pois é, olha, as eleições municipais, na verdade, Megali, elas abriram feridas, assim, importantes da direita e que foram verbalizadas agora pelo pastor Silas Malafaia. Você está falando que ele falava isso do Bolsonaro há bastante tempo atrás, né? Hoje ele reconhece o Bolsonaro como o maior fenômeno da direita. Ele diz que o Bolsonaro uniu a direita. Ele falou até para mim uma frase que eu achei interessante, que ele fala: a direita era prostituta, agora a direita é prostituta, mas também tem a direita que tem opinião, e que isso é graças ao Bolsonaro. Mas o fato é que o pastor Silas Malafaia está verbalizando um descontentamento que não é só dele, um descontentamento com as atitudes do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, nessas eleições municipais. Elas estão sendo duramente criticadas nos bastidores, né, pela dubiedade em alguns estados. Vamos citar aqui São Paulo, vamos citar aqui Curitiba, né? São estados, são cidades capitais em que ele tinha uma aliança e ficou ofertando os maiores opositores dessa aliança, e por pouco, com a ajuda dele, essas alianças não vão para o beleléu. Então, o pastor Silas Malafaia está falando, que muita gente no bastidor está falando. A gente sabe que tem aí uma movimentação presidencial para 2026, né, que está se desenrolando nessas eleições já. As cartas estão sendo colocadas, o jogo está sendo jogado, quem vai sair do vencedor, quem vai ganhar, quem vai perder, e o Bolsonaro se movimentando e espezinhando aí, vamos dizer, os principais presidenciáveis, né? Tinha o Júnior, a gente comentou aqui, Tarcísio de Freitas, a gente comentou aqui, Ronaldo Caiado. Bom, e aí, o que ele fala? Eu acho que a gente está com o vídeo aí no ponto, dá pra gente começar já das falas dele, né, Megali? Bora. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Ah, não é esse. Tô brincando. Que Bolsonaro é esse? Que porcaria de líder é esse? Ele fala isso. Aí, ó, tá vendo? Ah, é isso mesmo? Não, então vai de novo, vai lá. Vai. A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Ficar bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Quem vou apoiar? Nunes, Marçal. Uau. Cortou o pedaço em que ele fala, que porcaria de líder é esse? Né? A gente tem essa, Thiaguinho. Ah, tem inteiro, será? Que Deve porcaria ter. De líder é esse? Pessoal. É a parte mais forte, né? Não tem? Não, tá. O pessoal vai buscar. Mas já, eu Mônica. acho que dá pra procurar, que daqui a muito pouquinho... longo, eles falando que longo o trecho. Mas a gente busca. A gente busca, dá pra buscar, acho que pelo... Mas o fato é, o Megali, que ele começa falando o seguinte: como que o Bolsonaro faz alianças e depois detona essas alianças na prática, né? Aí ele fala como é que o mundo, o universo político vai confiar em fazer aliança com uma pessoa que não honra, vamos dizer assim, as alianças, né? Para o Bolsonaro gravar aquela live, ele disse que foi uma guerra para o Bolsonaro gravar aquela live de sexta-feira e segurar, segundo ele, o Bolsonaro. Aliás, pesquisas mostraram que o Marçal perdeu um percentual de votos bolsonaristas por causa daquela live. Então ele fala isso, ele fala, olha, quem vai fazer aliança com um cara que não é confiável, o que o Bolsonaro fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha, né? Ele sinalizou duplamente, isso não é papel da direita de nível maior. Aí ele fala o seguinte, que ele mandou diversos zaps para o Bolsonaro, WhatsApp, que ele mandou mais de 30 WhatsApps para o Bolsonaro, que
que ele perguntava como é que se apoia um canalha como o Marçal, como é que se apoia um cara que falsificou documento, que vai dividir a direita, que vai dividir os evangélicos. Então a pancada é bem grande. E aí eu perguntei o que o Bolsonaro respondia. Ele falou que o Bolsonaro não responde, que o Bolsonaro, inclusive, falou com um parlamentar, falou, o Malafaia me defende muito, eu não vou responder, ele está me ofendendo, mas não vou responder. E ele disse o seguinte, que ele acha que o Bolsonaro não responde porque ele é um grande apoiador do Bolsonaro. E ele até conta um episódio, ele fala assim, olha, ele diz aqui, quer ver, ó, sabe por que ele não me bloqueia? Por que ele não me xinga? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, que eu sou um apoiador de primeira hora, que eu defendi ele nos momentos mais cruciais e críticos. Aí ele conta aqui um episódio, ele fala que o Bolsonaro estava chorando, ele fala assim, ó, ele estava chorando, depressivo, em Mambucaba, que é na casa de praia, né, onde o Bolsonaro tem uma casa de praia no Rio. Ele falou que ele estava chorando perto de ser preso. E eu liguei para ele e falei, vai ficar chorando? Vamos para a rua. Aí o Malafaia disse que o Bolsonaro ficou chorando por 5 minutos, o Megali, ele fala, o Bolsonaro chorou por 5 minutos comigo no telefone antes de abrir a boca, no visor, como eu estou agora com você, ou seja, pelo que eu entendi foi uma chamada de vídeo que o Bolsonaro ficou chorando 5 minutos porque estava, segundo o Malafaia, estava depressivo, porque as pessoas em volta dele tinham sido todas presas. Isso foi em fevereiro. Você se lembra que a Polícia Federal fez uma busca na praia do Bolsonaro em fevereiro. Ele falou que o Bolsonaro estava totalmente desnorteado e que perguntou para ele, mas como que dá para fazer isso? Ele falou, ó, deixa comigo, o Malafaia falou, deixa comigo, grava um vídeo, né, chamando o povo que o resto eu organizo. E, de fato, o Malafaia organizou uma mega manifestação na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro desse ano, quando o cerco se fechou ali em torno do Bolsonaro. Bom, então é isso, muitas críticas, tá? Ele também criticou o deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, que ficou gravando vídeos aqui e contra candidatos do PL. Ele disse, o Megali, que agora, além de Bolsominion, existem os Nicolominions. Eu ainda não consegui identificar, mas segundo ele, estão aí nas redes sociais os Nicolominions, que quando o Nicolas fala, entra um exército atrás para atacar as pessoas que são críticas a ele, etc. Então é isso, mas ele diz que segue respeitando o Bolsonaro, que um homem tem direito de errar, que não dá para destruir a história desse homem porque ele errou, mas que a decepção foi enorme, né, Gali? Ô, Mônica, mas eu vou usar uma linguagem aqui bem de redes sociais que eles entendem. Silêncio. O jovem está descobrindo que Bolsonaro é um cara marcado pela covardia, que não assume absolutamente nenhuma responsabilidade pelo que faz. Bolsonaro é o cara que deu entrevista certa vez durante a pandemia, dizendo que a China estava se beneficiando da pandemia, sugerindo ali que foi a China que criou esse vírus e espalhou de maneira deliberada por todo o mundo. E aí foram falar, presidente, por que o senhor disse isso a respeito da China? Eu não falei a palavra China, quando era claro que ele estava falando da China. Eu disse a palavra China? O Bolsonaro é aquele cara que se recusou de todas as maneiras a incentivar a vacinação e a comprar vacina, para depois vir falar que era ele que estava comprando vacina. O Bolsonaro é aquele cara que, quando perdeu a eleição, primeiro, largou o país um dia antes, não foi até o fim do mandato, fugiu para Disneylândia. Depois é aquele cara que, após perder a eleição, ficou intocado durante 2 semanas no palácio, sem dar entrevista, sem nem assumir a derrota. Ele não assume um BO. Nada. Ele não tem nenhuma coragem política, ele não embarca em nenhum barco em que haja o mínimo risco de naufrágio. Ricardo Aliás, Nunes. o Malafaia fala isso aqui, ó. Ele fala, o Bolsonaro não entra em confronto com as redes sociais quando elas estão dizendo uma coisa com força. Ele foi omisso por causa disso, ele foi omisso porque ele ficou com medo de o Marçal vencer e ele parecer derrotado. Aí ele fala, mas um líder se posiciona, né? Ele fala, olha o Tarcísio veio para o pau. Então, é isso. Falando aí o que você está falando, né, não é novidade. Bem-vindo à luz, viu, Malafaia? Todo mundo já sabia, todo mundo já tinha percebido que a marca de Jair Bolsonaro na política é a covardia. Sempre foi. Solta aí o Malafaia falando o novo Malafaia, o New Malafaia falando de Bolsonaro. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou, olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior.
Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas 2 eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo 2 sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente, apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa, sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto, que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os 2 lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? A minha cara aí tá horrível, né? Não, sua cara tá ótima, como sempre. Tá a nossa aqui, ó. Sabe o olho arregalado? Não, de espanto, né? Estamos todos Em nós. São Porque Paulo, Olha lá. eu sabia que ia ser uma entrevista crítica, mas não com essa temperatura alta, né? E lembra, né, que show da Xuxa é esse, né? Põe aí. Líder é esse? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Pablo Marçal Deixaram entrando! e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que porcaria de líder é esse, né? Agora vai virar esse meme, né? Que porcaria de líder é esse? Mas é isso, muitas críticas. Eu, inclusive, já enviei pro ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevista. Estou esperando aqui uma resposta para se ele quer se posicionar. Eu sei que mais gente enviou também. Mônica. Então, ele leu. Pode fingir que não leu, mas leu. É, claro que leu, tá sabendo. Se rolar, nos avise, tá? Não queremos ficar fora dessa, não. Já estamos encomendando a pipoca aqui. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã, neste mesmo horário. Boa terça, Mônica.